Olá, Ismael, tudo bem? Olá, Rodrigo. Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast Caminhos da Terapia. Hoje para falar de um tema muito importante que tem, de certa forma, ganhado os holofotes aí, né, nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, visto que uma grande parte da nossa população tem se deparado com esse problema, que é o famoso transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, né, Ismael? Pois é, e não é incomum, né, Rodrigo, que nos consultórios, não sei como acontece contigo, mas de vez em quando eu tenho pacientes dizendo: será que eu não tenho TDAH? Né? É uma pergunta constante. E tem avançado muito, assim, né? Avaliações para identificar, tratamentos medicamentosos, não é? Mas e a terapia? Será que ela pode auxiliar as pessoas com TDAH? Olha só, e a grande pergunta que a gente pode fazer até para provocar os nossos ouvintes é o seguinte, né? Quem não tem TDAH? E Pois a é, terapia, eu acho que é uma problematização legal essa de ser feita, né, Ismael? pois é, isso mesmo. E também um pouco do mundo, né? Como é que esse mundo está hoje exigindo, né, uma performance, exigindo uma atenção redobrada, né, sobre as coisas. A gente precisa fazer uma discussão talvez um pouco para além da medicação e da avaliação aqui no nosso podcast. Muito legal, muito legal. Não tem como fazer nenhuma leitura sobre o TDAH sem levar em conta as transformações e os impactos da tecnologia e da cultura sobre as nossas vidas, porque a exigência é cada vez maior, né, nesse cenário que a gente vive, né, Ismael? É isso aí. Então vamos para mais um podcast aqui, né, nas plataformas do Spotify e do YouTube. Eu sou o Rodrigo Dias Soller, sou psicoterapeuta, Sou Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta, e esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Rodrigo, então nesse novo podcast que nós estamos agora aqui, né, iniciando, batendo um papo bacana, legal sobre essa questão que é o TDAH, eu queria inicialmente, né, trazer aqui, como você mesmo diz muitas vezes, uma provocação, né, que é já diretamente ligada, né, à terapia. Porque veja, eu vejo os terapeutas, os psicólogos, psicólogas, muito voltados para a avaliação psicológica que demarca, não é, o TDAH, que faz com que a pessoa possa então ser diagnosticada com o TDAH. Bom, e você tem também, né, um movimento medicamentoso, muitos medicamentos, de Ritalina, Atenta, Venvance, enfim, são medicações utilizadas no tratamento do TDAH. Bom, mas e a terapia, né, Rodrigo? Será que a terapia pode auxiliar as pessoas que têm essa dificuldade de concentração por conta de uma hiperatividade? Porque existe a diferença TDA, que é só o déficit de atenção, e o Uhum. TDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade. Mas será que as pessoas na terapia conseguem melhorar essa condição? Essa é uma provocação bem interessante para o pessoal poder refletir. Olha só, essa é uma questão bem importante mesmo, né? Porque tem a ver com o papel da psicoterapia, né? A gente discute muito que o processo psicoterapêutico ele tem a ver com uma necessidade de um olhar que o sujeito desenvolve para si mesmo e para suas experiências. Então, diante desse cenário, eu acho que a terapia ela vai além simplesmente de ser um modelo auxiliar das ferramentas farmacológicas e de avaliação psicológica, né? Porque o processo psicoterapêutico ele tem a ver com uma mudança dos hábitos de vida que todos nós precisamos em direção a um contexto de um processo mais saudável, né, das nossas experiências humanas, né, Ismael? Pois é, então, e aí a terapia ela precisa, na verdade, cumprir o seu papel e a sua função numa problemática como essa. Porque
Rodrigo, normalmente o que eu tenho percebido, e esse é o olhar que eu vejo que normalmente se tem, é que parece que o TDA, o TDAH, é apenas uma condição neurológica, neuroquímica, Uhum, mental, não é? Como se as coisas da vida não gerassem nas pessoas algum tipo de dificuldade de concentração, não é? uhum, Imagina, por exemplo, você tendo que estudar com seu pai, sua mãe, ou com um adolescente, uma criança, né? Doente em casa, ou, por exemplo, uhum, uma criança tendo que ir estudar e os pais num processo difícil de separação, divórcio. Como é que uhum, essa criança consegue ficar lá concentrada? Não é uhum, verdade? Então, eu acho que quando se fala dessa dificuldade de concentração, a gente precisa também enxergar outros aspectos que são situacionais, que são sociais, sociológicos, antropológicos, não é verdade? Senão nós vamos estar reduzindo o TDA, o TDAH, a apenas essa condição mental neurológica. uhum. Exatamente, exatamente. Eu acho que vai além desse processo e a gente precisa entender as dinâmicas socioculturais e também outras questões importantes, como as relações de trabalho, as interações sociais, porque todas elas favorecem um estímulo para essa dimensão, né? Veja só para dar um exemplo assim dessa dimensão contextual, como ela é importante e aparentemente não é levada em conta. Da pandemia para cá, de 2020 para cá, né, Ismael, a gente teve aí todo um cenário de readaptação das nossas funções cognitivas. Uhum. Foco, em memória, atenção, percepção, eles foram alterados a partir desse novo modelo de sociedade que a gente vive, aonde a gente tem o home office, como um aspecto mais, digamos assim, naturalizado das coisas, né? O ensino à distância, a própria psicoterapia online, né? Então a Uhum. gente vai tendo todo um processo de adaptação e de sentimento ligado a essas experiências. É lógico que isso vai gerar impactos sobre a nossa condição neurológica, né? Claro. Acontece, né, Ismael, que eu acho que isso é bem importante ser problematizado. A gente vive uma era que é uma era de uma espécie de, digamos assim, uma espécie de naturalização do poder químico dos medicamentos, né? Então as pessoas acham que o medicamento por si só ele vai resolver como um passe de mágica todo o enredo, né? Quando na Uhum. verdade não, o medicamento ele é importante, mas ele é uma ferramenta auxiliar. Eu acho que o caminho é o contrário, sabe? E até fazer essa provocação aqui. Não é a terapia que tem que auxiliar o medicamento, é o medicamento que tem que auxiliar a terapia. Eu acho que Concordo esse é o plenamente. cenário, né, Ismael? Uhum, concordo Desculpa. plenamente. Não, não, tranquilo, é isso mesmo. Eu que te cortei para dizer que concordo plenamente contigo. Uhum, Né? Eu acho que é isso mesmo. A medicação, né, é uma saída mágica, uma tentativa de saída mágica das pessoas nesse mundo urgente, não é, Rodrigo? Nesse uhum, mundo de uma urgência enorme em que tudo tem que ser muito rápido, inclusive a cura, né? uhum, Então, às vezes, você quer resolver hábitos de uma vida inteira que geram essa condição da dificuldade de concentração, seja ela apenas a dificuldade de concentração ou também com uhum, hiperatividade, como se fosse possível consertar isso em pouco tempo, sendo que muitas vezes nós não consideramos que isso é uma construção de muitos anos. Por exemplo, Rodrigo, as crianças e adolescentes estão cada vez mais apresentando o TDA ou o TDAH. E elas estão apresentando, mas quando você vai para a cultura familiar, são crianças que foram criadas na frente do tablet, do celular, não é? Que para não incomodar muitos pais, que para que os pais tivessem um pouco de sossego, elas não pegaram desde pequenas, assim, com um pouco mais de rotina e de intensidade, o lápis para escrever e para desenhar, para rabiscar. Elas não foram estimuladas a essa coisa física do papel, não é? Elas ficaram muito mais dentro dessa lógica tecnológica que a concentração ficou ali.
E Uhum. aí, quando elas vão para a escola, e que elas têm que aprender, porque ali o estímulo é prazeroso, como a gente já falou em outro podcast. Elas vão ter que agora fazer uma coisa que de repente nem é tão prazerosa. Talvez o aprender não seja tão prazeroso para alguns ou para a maioria. E aí elas têm pouca condição de lidar com ter que fazer aquilo que não é tão prazeroso. E os pais têm muita dificuldade de lidar com isso, porque os pais têm dificuldade, às vezes, de impor aos filhos que eles devem fazer aquilo que não é prazeroso. E eu vejo, por exemplo, com crianças e adolescentes, exatamente esse cenário. Você vai conversar com os pais, e os pais não estimularam desde pequeno que essas crianças façam coisas que não sejam prazerosas. Não é? Elas sempre fizeram apenas aquilo que é prazeroso. Como que elas vão querer, depois de já mais adultos, né, ou crianças, porém mais amadurecidas, na fase escolar ou na pré-adolescência, como que elas vão fazer aquilo, né, que não é prazeroso se elas nunca foram acostumadas? Aí não se concentram, porque não querem, né? Porque aquilo é chato. É o que elas dizem em consultório para mim, por exemplo. É chato, eu não gosto, não me atrai, né? E aí eles não, isso daí com certeza é um déficit de atenção e hiperatividade. Pode até ser, mas tem uma explicação dentro do contexto, né, do processo de aprendizagem, do processo familiar. Exatamente, exatamente. E eu acho que também tem um ponto que me chama muita atenção, que isso vale para os pais e para as pessoas que se deparam com essa condição do TDAH. Porque muitas vezes, né, Ismael, o que que ocorre? Eu acho que tem uma crítica que a gente pode fazer no sentido de perceber que muitas vezes ocorre uma discriminação com essas pessoas que têm TDAH. Por quê? Porque tem a ideia de que elas não se concentram em nada, o que não é verdade, né? Sim. O TDAH é como se o filtro dele fosse direcionado só para uma coisa, né? Para outras ele não consegue, né? Que é Então, chamado de hiperfoco, né? o Muitas vezes. hiperfoco, o Uhum. hiperfoco. Então, as pessoas muitas vezes assim, querem que, sabe? Eu acho que existe uma cobrança social muito forte para que a gente tenha atenção e foco em tudo, o que é Exatamente. impossível, né, meu amigo? É. Pois é, e eu acho que a escola, na medida em que a sociedade está mudando, alterando muita coisa, né? Em que a virtualidade está aí, em que as crianças desde pequenas elas são já conectadas a essa virtualidade, ou a gente tem uma postura crítica em relação à virtualidade para que a criança goste de outra coisa, na Uhum. verdade, ou a gente aceita esse modo de ser e tenta educar por aí. Porque tem países nórdicos, por exemplo, que eles estão retirando os tablets e computadores da escola porque entenderam que isso não está sendo algo produtivo. É uma postura. Né? No Uhum, Brasil, uhum. recentemente, também foi proibido. Uh, mas essa facilidade que as redes sociais, que, as redes sociais que a internet traz, né, que a tecnologia traz, por exemplo, o que você vai fazer hoje em termos de matemática não é que um computador ou uma boa calculadora não faça, que antes você tinha que fazer no papel. Então essas facilidades fazem com que a criança questione: para que eu tenho que aprender isso se eu posso fazer isso, né, no computador ou numa boa calculadora? Eu não estou nem falando aqui do chat GBT, né? Nem estou falando disso. Então essa tecnologia também torna menos interessante muitas coisas da escola. Uhum. Então, é preciso que a gente consiga compreender isso, né? Porque tem esse contexto que, se a gente não avaliar, nós entendemos que é apenas uma condição mental de dificuldade de atenção e que não está envolvido aí, por exemplo, gosto, interesse e outras coisas. Agora eu vou usar o momento aqui polêmica, né? Nós podemos até perder alguns seguidores e ganhar outros. Mas eu acho que é bem importante refletir sobre o papel da escola, porque ela é uma instituição onde eu costumo dizer assim, é uma instituição de longa permanência, né? Uhum. Então, o que que acontece? Eu acho que muitas vezes falta a uma discussão, principalmente para quem pensa as políticas de educação no nosso país, no sentido de entender o real papel da escola, que não é aprender.
A gente está lá na escola para interagir socialmente, para entender como é que funcionam as regras, né, as dinâmicas na sociedade e por aí vai. O que que a escola faz? Qual é o problema, a meu ver, né, Ismael? É que Uhum, ela quer exatamente que o aluno se concentre 100% das atividades em todas as atividades. Isso é impossível, inviável, né, num cenário de um mundo contemporâneo, onde, como você falou, existem ferramentas que vão encurtar esse espaço, né, uhum, como a inteligência artificial, é, outras tantas, né, que estão surgindo e que daqui a pouco vai ter os computadores quânticos, então isso vai ser muito mais rápido ainda. Então, uhum. acho que é importante perceber essa sutileza das coisas, né? Qual é o papel que a escola tem frente a esse contexto? E o que eu vejo, porque eu trabalho com educação, você também trabalhou, é que muitas vezes a escola quer salvar tudo, né? E Sim, isso é impossível, né? sim, isso. E ela não pode competir com a tecnologia, não é? Ela precisa se adequar, entender, refletir, se apropriar da tecnologia. Em termos mais práticos, assim, não sei, lá na ponta do que acontece na educação, né, Rodrigo? Muitas vezes você tem uma criança criada com toda uma tecnologia em casa à disposição dela, e ela vai para a escola ouvir durante sei lá quanto tempo um professor mais velho que não tem nenhum domínio tecnológico e que não tem nem sequer a linguagem que ela tem, não é verdade? E isso faz com que essa criança às vezes não tenha interesse. Aquilo que o professor passa a ela, e já vi relatos de adolescentes e pré-adolescentes assim, olha, o que a professora passou em 2 horas lá na sala de aula, eu assisti uma aula de 10 minutos e entendi todo o assunto aqui no YouTube. Então, é importante que a gente. Então, como é que essa criança, que sabe que existe esse mecanismo, essa possibilidade, vai ficar 2 horas prestando atenção na professora? Então, o que, que se vai dizer muitas vezes numa rápida leitura? Não tem foco, deve ter Uhum. algum problema, né? E na Não verdade a presta questão às atenção, vezes né? não presta atenção, e na verdade às vezes é interesse, né? Uhum. Então a gente precisa entender esse contexto mais amplo para além do mental e do neuroquímico para poder entender. Porque em terapia são essas questões que a gente considera importantes e que a gente acaba trabalhando. E que a avaliação psicológica, muitas vezes, como ela é focada para ver se a pessoa tem ou não a atenção, né, não consegue captar essa coisa que é o contexto no qual a pessoa se faz, não é Uhum. verdade? Então, ela cumpre o seu papel porque eu vejo que ela vai onde nem a avaliação e nem a medicação acabam indo. Muito legal isso que você falou. Então, é uma perspectiva sistêmica, né, Ismael? É sistêmica a Uhum, coisa, não é unilateral, não é cartesiana, né? Quer dizer, ou é um ou é outro, né? Tem que ser um todo, exatamente, né? exatamente. Porque eu costumo dizer o seguinte, olha, qual é o papel da avaliação psicológica? O papel da avaliação psicológica é ela funcionar como uma espécie de mapa. Ela vai ser um mapa que vai te orientar Uhum, frente às intervenções que você precisa realizar para a tua vida, no trabalho e nas dinâmicas. As pessoas acham que a avaliação psicológica é o fim de tudo, que é a descoberta de uma essência. É o grande erro, né? Ela nada mais é do que uma cartografia, um mapa que vai fazer esse cenário. Assim como a psicoterapia também vai ter o papel de fazer o quê? De você trabalhar os seus hábitos e a sua postura perante esse mundo para poder superar uma determinada condição. Então, tudo deve estar integrado nesse fenômeno. Por isso que eu falo, né, Ismael? E até pegando o mote aqui no nosso podcast, assim, o maior investimento que as famílias podem fazer com relação aos seus filhos, e em relação a nós mesmos também, é a psicoterapia, né? Porque uhum. é por meio da psicoterapia que você vai necessariamente entender as esferas, né, onde você precisa mudar, precisa trabalhar essas questões, né? Uhum, perfeito, isso mesmo. Bom, eu acho que são reflexões bem importantes, bem interessantes, né, Rodrigo? Eu acho que a gente pode, com essas reflexões, né, dar aí uma luz, né, para que as pessoas Uhum. possam olhar
para esse tema tão recorrente, tão, tão presente, né? Nas escolas, não apenas nas escolas, mas também no trabalho. As pessoas se questionam, adultos, adolescentes, crianças, se questionam sobre essa questão do TDA e TDAH. Eu acho que nós precisamos fazer uma reflexão que vá um pouco além daquilo que normalmente se tem ido, para as pessoas começarem a perceber. Muitas vezes, Rodrigo, o que eu vejo é que quando você consegue trabalhar terapeuticamente essas outras questões, a pessoa melhora. Não estou dizendo nem que ela vai curar, mas ela pelo menos melhora essa condição da sua dificuldade de atenção. É isso mesmo, é isso mesmo. Sempre um prazer conversar com vocês, Ismael, com os nossos ouvintes também, e que a gente possa aí, né, entender esses fenômenos contemporâneos, não como doenças, né, mas como manifestações e que podem ser trabalhadas dentro de um contexto ampliado aí, uma perspectiva crítica de saúde, né, Ismael? Isso mesmo, muito bem. Rodrigo, um grande abraço, até o nosso próximo podcast. Um grande abraço para todas as pessoas que estão aí ligadinhos no nosso podcast no Spotify e no YouTube. Grande abraço a todos, nos vemos no próximo episódio.